Bem-vindo ao Cervejêmeos! Eu sou o Paulo. Eu sou o Armando. E hoje com convidado! Convidado, Cauré Martins, sócio da Calango. Calango, cervejaria Calango, diretamente internacionalmente de Americana, diretamente para nossos estúdios aqui, para espaçonave aqui, certo? Certo. Dos Cervejêmeos. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E obrigado pela presença, cara. Obrigadão pela presença. Muito bacana, cara. O Cauré que é dono, vou repetir, pessoal, dono da Calango, cervejaria de Americana, com premiada, né, Cauré? Aham. Premiada. Hoje premiado, então estamos com medalhista aqui, né? É tempo de Olimpíadas ou não? Não, mas sempre rola um Mundial, sempre rola um Pan-Americano. É tempo de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo Feminina Então, rolando, vai ter, acabou a Liga Mundial de Vôlei, vai ter agora o Campeonato Mundial de Basquete. E teve campeonato de cerveja, é isso? Teve. Copa Cerveja Brasil. Copa Cerveja Brasil, etapa Sudeste. Como Essa foi a conta etapa pra nós? Sudeste. Essa edição da Copa Cerveja Brasil, que é um concurso de cervejas organizados pela Abracerva, né, que é a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal. Nessa edição eles fizeram um pouco diferente, eles dividiram em etapas, né? Então o concurso vai ter uma etapa regional, né, em cada região do país, e depois as medalhistas de cada etapa vão para uma etapa final de nível nacional. Sensacional, a gente já vai falar mais sobre isso, Exatamente. certo? Antes nós vamos deixar aquele recado bacana para seguir a gente nas plataformas Instagram, no Spotify E no YouTube. É isso, você segue, ativa o sino, deixa o like nesse... Já começou a ver? Já viu que tem o Cauré aqui, tá o Cervejêmeos? Já deixa o like no vídeo, certo? Certo. E, Cauré, fala aí, divulga aí também as tuas... Você vai divulgar agora e vai divulgar no final de novo. Divulga as tuas redes sociais aí, cara. Bom, pra seguir a gente lá e conhecer mais o trabalho da Calango Cervejaria, @Calango Cervejaria no Instagram. Lá a gente sempre está colocando tudo que a gente tem de novidade, prêmios, eventos que a gente participa, ou eventos que a gente faz lá em Americana mesmo. Então, eu tô sempre com a cara lá falando sobre cerveja, curiosidades, dando dicas, harmonização, falando alguma coisa, trazendo cultura cervejeira pro pessoal, que é isso que eu gosto de fazer também. Sensacional. Então, segue lá que vale a Tem pena. tudo a ver com os Cervejêmeos, Tudo a então. ver, tudo a ver. Certo? Tudo a ver. E é assim que a gente começa aqui perguntando, cara, como é que surgiu a Calango? Vamos De lá. onde que veio essa ideia? De onde veio o nome? E vamos lá. Vamos começar pelo nome, É então, por aqui né? que nós vamos começar a conhecer. Né? Depois você vai para O nome Instagram. Calango, na verdade, é o apelido do meu pai. Ah, que legal. Que é o fundador da cervejaria, assim, né? Maravilhoso. A cervejaria, a gente decidiu que se chamaria Calango em homenagem a ele que começou com essa brincadeira de fazer cerveja. E ele começou essa brincadeira em 1992. Caraca! Ele fez uma viagem pra Bélgica naquela época. Olha. Inclusive foi sozinho. Eu e meu irmão tinha 6 e meu irmão 4 anos, ou por aí, ou eu 8, meu irmão um pouco menos. E ele foi pra lá, ficou um tempo lá. E uma das coisas que ele ficou maravilhado quando ele chegou lá é que existia um universo de cerveja que ele não conhecia. Nossa, ele foi pra Meca, né? Ele chegou no supermercado e viu que existiam infinitas variedades, com sabores, com cores, com aromas diferentes. E aqui no Brasil vocês sabem como que é, né? Tipo, se hoje ainda não é tão difundido assim, imagina há 30 anos atrás. 92. Será que no 92. Brasil tomava o quê? Malte 90? Ou isso aí, disso pra baixo, disso. Então, ele ficou muito maravilhado com isso. Quando ele voltou pro Brasil, ele não conseguia mais achar, né? Não tinha aqui disponível, né? Naquela época tinha acabado de abrir para importação do Brasil, né? Exatamente. E assim, começou a vir primeiro vinho, né? E ninguém pensava em importar cerveja. Liformish. Vinho, exato, azul. era o que tinha antes, né? É isso. E aí ele passou um tempo e ele com isso na cabeça, ele falou, vou fazer cerveja. Rapaz. Foi aprender a fazer cerveja. Ele Aonde? fez um curso em Campinas na época. E era assim, uma dificuldade tremenda de você conseguir insumo, né? Conseguir insumo conseguir a levedura de cervejaria e tal. Não tinha brew shop na época, né? Era um negócio mais complicado.
E ele começou a fazer cerveja e levou isso como um hobby por muito tempo. Levou isso como um hobby por um bom tempo. Fazia assim. em casa. Ele fazia pra Fazia consumo em casa próprio, para digamos. consumo próprio. Dava trabalho, então, pra sua mãe, no Dava caso. trabalho. Porque fazia uma sujeira do cara. Exatamente. Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso. E muito tempo depois, né, lá para 2013, mais ou menos, 2013, 2014, ele já começou a, tipo, pegar mais gosto, né? Fazer mais cerveja. E os amigos começam, né? Pô, você faz cerveja? Pô, faz uma cerveja pro meu aniversário. Dá um pouco de mal, umas garrafas pra mim. Dá um golinho, né? Exato. Serve um golinho O pessoal começou a gostar da cerveja e pedir cada vez mais. E ele falou, peraí, então eu tenho cerveja aqui, eu vou investigar como que eu faço pra fazer isso de uma forma comercial, né? Pra poder comercializar essa cerveja. Legal. E daí ele descobriu que uma coisa que hoje é muito comum, que é a produção cigana. Que é quando você tem uma receita de cerveja, você procura uma cervejaria, que tem fábrica, que tem planta, que tem um mestre cervejeiro lá, leva a sua cerveja, essa cervejaria vai produzir a sua receita e, tipo, te vender, né, pra você poder comercializar. Legal. Vai envasar, né? Essa daí é a segunda pergunta, cara. Na verdade, se antes da segunda pergunta, eu queria saber o seguinte. A gente tá aqui pra conversar e tá aqui pra beber também. Né? E aí eu quero saber aqui, dessas três que a gente vai falar um pouquinho. Eu já tava ansioso já. Qual que a gente vai poder abrir primeiro? Ó, vamos abrir essa aí primeiro. Essa é a Brasileiripa. A Brasileiripa hoje é o produto que a gente mais vende do portfólio da Calango. Ela tem uma coisa bem especial, que ela é uma IPA feita com lúpulos brasileiros, que é uma coisa relativamente nova, né? Por muito tempo se falou assim, lúpulo é uma coisa do hemisfério norte, sim, né? Lúpulo, né? Lúpulo não consegue ter lúpulo no Brasil. Com certeza. Mas hoje em dia a gente já tem uma quantidade considerável aí de pequenos produtores de lúpulo. Certo. E inclusive o parceiro super nosso aromática aqui, é bem legal. Ó. Esse parceiro nosso, ele põe logo. chama Lúpulos Mira Estrela. Eles têm uma propriedade em Mira Estrela. Mira Estrela, Mira São Estrela. Paulo. Ah, não, Isso. é nada. É nada. Aqui no estado de Lá São pro Paulo. noroeste do Isso. estado de São Aí, Paulo. fomos surpreendidos. Fomos surpreendidos. Fomos surpreendidos. Tomamos um capote aqui. O coração bateu mais forte aqui, pô. Ah, não, você não Mira você não Estrela lá pro lado nosso. Exatamente. Aí eles têm uma produção lá e a gente trabalha com eles desde a primeira safra viável deles, assim, né? Fomos uma das primeiras cervejarias a trabalhar em escala industrial com eles. Saúde. Vamos fazer Um brinde aqui. Um brinde ao lúpulo de Mira Estrela, né? Nossa, um brinde a sensacional. lúpulo e um brinde a calango. Nossa, rapaz, super aromática. Já começo agradecendo, É. porque ela tem uma pegada muito boa. Eu vi ali na garrafa aqui, ó, tô aqui no olho esquerdo, 41 de Então, e aí qual que é a ideia, o conceito por trás dessa cerveja, né? O conceito era criar uma IPA que o público brasileiro aceitasse o mais fácil possível. Ser uma Certo. IPA de entrada, digamos assim. A gente sabe bem, o público brasileiro não está acostumado a tomar cerveja amarga, né? Certo. O nosso referencial de cerveja são cervejas A com turma reclama- baixo amargor. A turma reclama da Heineken. Exatamente, né? exatamente. Então, quando a gente desenvolveu essa receita, a gente falou, vamos fazer uma IPA que seja muito fácil de beber, tem um amargor presente, mas agradável. E aí, complementando com essa questão do lúpulo brasileiro, assim, a gente acha que fez uma IPA que acabou dando muito certo, assim. O pessoal Muito gosta boa. muito porque ela é super leve, super fácil de beber, tem alto drinkability, né? Que é uma palavra que a gente usa aí no meio cervejeiro, né? Que é o quão fácil de beber. Isso, o que é o drinkability? A Eu ia te bebabilidade da perguntar isso. cerveja. Armandinho gosta dessa palavra. Eu gosto mesmo, cara, porque é o seguinte. O brasileiro, ele gosta de beber em escala, em quantidade. E tem muito a ver com o nosso clima, né? Assim, aqui é Isso. muito quente, a gente bebe porque não só... Às vezes não só porque você tá apreciando, mas também pra, tipo, refrescar um pouco. Então, Exato. a gente precisa de uma bebida um pouco mais refrescante. Esse é o nome Essa desse é a rótulo que a Brasileiripa. gente tá provando. Amarga aqui. na medida certa. Amarga gostei. na E medida ela- certa. e ela Esse é o nosso slogan aí, né? Eu sinto assim, ela é muito bem feita, né? Ela tem um... No final até fica
pouquinho seca no final. Isso, né? ela tem um... Por não ser uma IPA tão amarga, ela também não tem um corpo tão alto, o que ajuda, né, essa facilidade, né, de você beber. Ela vai fácil, ela não para, né? E aí a gente... Vai, o lúpulo que a gente usa é o Comet aqui, né, que é o lúpulo de produção nacional, e ele traz tipo, um maracujá, uma manga bem legal, assim, bem né? Legal. Um frutado parênteses cítrico, aqui, assim, bem legal. Um parênteses na questão do nosso lúpulo aqui utilizado. Uma curiosidade, ele passa por alguma normatização, ou seja, avaliação, alguma coisa desse tipo, para falar, cara, esse lúpulo tá bom para ser usado para produção de cerveja? Hoje a gente tem um laboratório grande que fica na Unicamp, tá dentro ali daquela incubadora de empresas ali da Unicamp, e um laboratório especializado em análise de lúpulo. Então, esse fornecedor nosso, eles usam o serviço desse laboratório para fazer todas as análises, né? Que golaço. Para identificar tudo, né? Esse quanto de óleo essencial que tem esse lúpulo, o potencial de aroma dele, o potencial de amargor dele. Então, quando o lúpulo chega pra gente, ele já chega com essa análise. Cada safra, né, eles vão renovando essa análise, então chega tudo certinho. Cara, o padrão não deve nada pros lúpulos importados. Eu vou te falar, maravilhoso, olha. Uma cerveja bem legal. Surpreendente. Tô feliz aqui, fiquei já feliz. Agora vamos voltar à pergunta que eu fiz. Quem faz? Vamos voltar na história da Calango. Quem vai? Vamos voltar que é coisa... Porque vinha na sequência, não vinha é quem na faz. sequência. Cara, conta pra nós, é o seu irmão? Isso, é meu irmão, que pensou né? nisso aqui? Voltando na história, então, da Calango, aí meu pai foi lá, resolveu comercializar a cerveja, achou uma cervejaria, produziu as primeiras receitas. Na época, ele fazia uma Pilsen e fazia uma das cervejas que a gente tem aqui, que é a Cacau Stout, que é a nossa primeira receita, que tem uma história muito legal também, e eu vou contar daqui a pouco. Você é louco. Eu já tô namorando ela ali, eu já tô... Nós estamos igual aquele podcast lá que você sequestra o convidado 3 horas. Pra ele contar, vai ficar o dia inteiro aqui, irmão. Aí, ó. E se tiver cerveja, a gente fica. Isso, maravilhoso. Graças a Calango, nós temos cerveja aqui nesse podcast hoje. Obrigado, pessoal da Calango aqui. Obrigado ao Cauré da Calango. Vamos lá, cara. Mas continue. Desculpa, cara. Não, Vamos lá. Então, aí, quando ele começou a fazer a cerveja comercialmente, ele viu que foi legal. Tinha cliente, tinha público. E aí ele já quis acelerar o passo, não sei se muito cedo ou não, quis abrir uma fábrica. Alugou um salão, comprou o primeiro equipamento. Se empolgou, né? Se empolgou. E quando a gente registrou a cervejaria no mapa, né? Que toda cervejaria, quando você abre uma fábrica, você tem que registrar ela ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Isso. Que é o órgão federal que fiscaliza e regula, né, a produção. Isso foi em 2016, né? Que é o ano de fundação da fábrica mesmo, da Calango Cervejaria. E o pessoal até acha esquisito hoje, porque na época ele fez uma fábrica com registro no mapa e ele tinha uma panelinha de 100 litros, que era a panela que ele usava em casa. Uhum. Então, assim, ele era uma cervejaria registrada, mas com uma capacidade com de produção... cozinha com cooktop. Exatamente, né? Então, mas tudo certinho. Ele tinha uma envasadorinha de garrafa manual, tinha, tipo, 2 ou 3 tanques de 100 litros, assim. Nisso... Cauré já tava ali na rabeira bebericando, atrapalhando. Uma dessa, quando ele começou a fazer esse movimento de fazer cerveja, o meu irmão já fazia cerveja desde a época que ele fazia em casa, meu irmão ajudava. Eu não morava no Brasil, eu morava no exterior. Certo. Na Bélgica. Quase. Vai lá, filho, tomar cerveja. Eu tenho uma formação que não tem quase nada a ver com cerveja. Eu sou formado em desenho de produto, de design de produto, e trabalhei 10 anos até esse momento. Eu já trabalhava 10 anos na área automotiva. E eu morava na Alemanha trabalhando na Volkswagen. Sensacional. Tomava cerveja e fazia cerveja. Nossa, cara, o mundo é muito pequeno, filho. O mundo é muito pequeno, cara. Depois, em off, nós vamos conversar. E como
eu tinha inveja que eles ficavam fazendo cerveja aqui no Brasil e eu comecei a fazer cerveja lá. Mas na cozinha lá. Lá na Alemanha. O alemão achava isso uma maluquice, né? Porque ele olhava eu fazendo cerveja lá, fazia um churrasco, eu levava a minha própria cerveja, o alemão achava uma maluquice, porque ele falava assim, pô, aqui é o país que mais tem cervejaria por metro quadrado, você tá fazendo cerveja na sua casa, é só ir comprar, né? Tem cerveja pra todo lugar. Mas eu gostava de experimentar, de fazer as minhas brincadeiras ali. É como cozinhar, né? Quem gosta de cozinhar... É isso que eu ia falar, assim, a gente já brincou muito modestamente de fazer cerveja. Sim. E é meio terapia, né? É meio terapêutico, né, cara? Com certeza. Então aí tem muito disso também. Minha esposa não gostava. Minha esposa não gostava muito, não, porque eu fazia um pouco de bagunça. Arrumava depois, mas enfim. Eu arrumei alguns problemas em relação a isso. Isso você tá falando 2016. Isso aí é ali entre 2016, quando eles começaram, né? Quando eles receberam esse registro do mapa, foi 2016, eu ainda morava na Alemanha. E eles foram tocando a cervejaria, os dois aqui, e eu lá acompanhando de longe, ajudava em alguma coisa, assim, né? Como eu tinha um pouco de experiência como designer, ajudava eles em alguma coisa quando precisava desenvolver um rótulo ou alguma coisa assim nesse sentido. Mas gostavam do que eles estavam fazendo, né? Eles estavam os dois aqui, meu pai e meu irmão, começando uma empresa junto, e eu lá trabalhando até que chegou um dia lá por 2018, final de 2018, a minha esposa virou pra mim, a gente já tinha 2 filhos na época já, ela virou pra mim e falou assim, cansei da Alemanha, quero voltar pro Brasil. Eu falei, tranquilo, vamos voltar pro Brasil. Aí voltamos pro Brasil em 2018, e eu nem cheguei aqui com uma intenção de trabalhar com eles, embora eu gostasse do que eles estavam fazendo. Mas comecei a trabalhar na minha área, não fiquei muito animado em trabalhar aqui, porque eu também gostava... Eu fiquei um bom tempo, assim, uns 3, 4 meses, assim, trabalhando um pouco na minha área, ajudando eles um pouco de final de semana, e fui criando gosto pela coisa, assim, né? Acabou que acho que uns 6 meses depois eu já estava trabalhando 100% na cervejaria junto com eles já. E... Que tamanho que era a panela nessa época? Nessa época já estava um pouco maior já. Nessa época a gente já tinha uma estrutura um pouco melhor. Mas ainda assim era uma produção bem baixa, assim, né? No geral, assim, né? Comercialmente a gente ainda estava engatinhando ainda, né? E eu senti essa necessidade também porque eu via que os dois juntos... Era muito trabalho para 2 pessoas, né? Na época não tinha funcionário ainda na cervejaria. Certo. Era só os dois, assim, né? Eles estavam 100%, na verdade, dedicados na cervejaria. Exatamente. O que eu imagino é o seguinte, cara. Esse é o desafio, eu acho, da maioria das cervejarias artesanais brasileiras, cara. Porque, assim, primeiro que assim, a gente tem o lance que você botou aí do mapa. Cara, isso daí já é um parto, você ter um mapa. Pra gente foi 1 ano ou até mais, você até a gente já é um parto, cara, é licença. tudo burocrático no Brasil. Então assim, você tem um problema, você tem o desafio de ter um mapa. Depois, beleza, o mapa, tá bom. Você vai ter o desafio de fazer a cerveja. Cara, pra você ampliar o negócio, é isso, é funcionar. Mas legal, mas aí desafio, assim, a cara, gente gosta guerreiro demais. A gente se interrompe o tempo todo, cara. E aí, eu ia puxar um outro papo, mas você já falou aí outro eu tenho negócio. a questão do seguinte, você falou da questão da produção cigana. Então eu fico com o... Produção. Vai, mas fala. Você cortou um papo legal, mas tudo bem, pode falar aí. Não, bora, vamos lá. Tá tudo certo, velho. É porque a gente vai se cortando mesmo, vai surgindo as coisas aqui. E aí eu queria perguntar o seguinte. A panela já era maior. E a questão, vocês sempre produziram na cozinha da Calango ou vocês foram lá para esse mundo cigano? No começo teve acho que uma época ali que uma coisa se sobrepôs à outra, né? Até a gente ter uma produção... Porque quantos litros, assim, para você ir trabalhar com o seu pai, com o seu irmão, quantos litros estavam sendo produzidos? Olha, no começo, a gente produzia ali, não sei, 1.500 litros por mês, no máximo. Era uma produção regional. Ali a gente tinha alguns clientes, né? Vendia um pouco para pessoa física também. O pessoal queria comprar um chopp para tomar no churrasco, numa festa, etc. Então era bem pouco mesmo. Era bem pouco.
E assim, é o que você falou, é real, é o desafio, tipo, de quem quer empreender nesse mundo da cerveja, assim, né? desafiador pra caramba, Começar a sair do caseiro pra entrar num mercado, e era uma coisa que eu não tinha experiência, eles também não, né? O meu irmão é zootecnista, meu pai é arquiteto, e eu sou designer, então ninguém tinha aquela expertise, ninguém nunca tinha tocado um negócio próprio. Então foi uma coisa assim, tanto que quando eu entrei, foi um consenso nosso que eu falei, ó, concentrem-se vocês dois na produção. E eu vou tentar ajudar com a parte mais administrativa, porque aí a gente consegue dividir. Com back-office, né? Exatamente, Porque assim, eles tinham um domínio técnico, né? Por mais que eu sou cervejeiro também, fazia cerveja, mas eles tinham um domínio técnico. Eu falei, então concentre vocês em desenvolver receitas, cuidar da qualidade do produto. E eu acabei assumindo mais essa parte administrativa, assim, né? E aí, assim, a gente conseguiu dividir o trabalho e crescer mais, né? Assim, hoje, de lá pra cá, a gente já cresceu bem, já. Que legal, cara. Eu tenho duas perguntas pra te fazer, cara. A primeira, assim... Duas. Você se ferrou. Você se ferrou porque eu vou fazer duas. Agora, a segunda eu já esqueci porque você me atrapalhou. Mas tudo bem. É o seguinte, você é designer, você que desenha os rótulos? Esses daqui, no caso, foram eu que Foi você que desenhou. Hoje em dia não tá mesmo, mais você sobrando mandou tanto tempo, assim. Mas até esse ponto ainda era eu Você que desenha. que fazia toda a parte gráfica aí da Calango. E a segunda pergunta eu esqueci, eu lembrei... lembrei agora. Qual foi, então, quando vocês começaram a produzir cerveja, quando teu pai tinha lá, vou voltar na panelinha que ele registrou o mapa, qual foi a primeira cerveja produzida? A primeira cerveja foi essa aqui, que é a Cacau Stout. Então nós vamos aqui, abrir ela agora. Vamos abrir. Essa, eu acho que até se você pegar aqui, ó, o registro dela, o registro do mapa dela é o 0001. É o primeiro registro da Calango. Que da hora. Primogênita. Ela tem uma história muito querida e muito legal, assim, né? É uma cerveja que também já foi premiada já. E a história dela é que o meu irmão, que hoje é o nosso mestre cervejeiro, antes dele se juntar com meu pai e começar a cervejaria, ele é zootecnista. O zootecnista trabalha com a parte de nutrição animal, a parte de criação. E ele fazia um trabalho de pesquisa. Essa você não vai tomar, tá? Ele fazia um trabalho de pesquisa. A produção podia arrumar um copinho adicional aí, né, produção? Não, tá Vamos lá, a tranquilo. produção tá na função. Tem ali um copinho. Deixa ele contar, cara. Ele fazia um trabalho de pesquisa numa cidade, numa comunidade que chamava Mirauá, no meio da Amazônia. No meio da Amazônia, assim. Certo. Literalmente. 3 dias de barco de Manaus. Não tem estrada que chega nesse lugar. E ele ficou um bom tempo morando nessa comunidade. E lá ele conheceu um produto que eles chamam de bolo de chocolate, pelo que ele falou, assim, né? Que é uma massa de cacau. E pra que eles usavam isso lá? Lá eles não têm café, né? Não tem café no meio da floresta. Certo. Então eles faziam o cacau, que é uma coisa que eles têm lá. Eles pegavam, faziam uma massa, deixavam ela secar, ralava e eles passam, né? Que eles coam, né? Com água quente igual o café. Então é como se fosse um café, assim, né? Pra eles. Como se fosse um café. Cervejemos é cultura, cara. Muita Olha cultura. isso, cara. É muita cultura. Você sentiu o cheiro disso aqui? Ainda Essa é uma cerveja Rapaz, que bem aroma legal. absurdo. Eu tô no café que ele tá falando. Então, toma esse Meu. café. Incrível! Uau! Essa é uma cerveja muito boa. Uau! E ele trouxe, quando ele voltou pra São Primeiro Paulo. nariz é sensacional. Quando ele voltou pra São Paulo, ele trouxe esse produto de lá e chegou pro meu pai e falou: a gente tem que fazer uma cerveja com isso aqui. E eles, na época, faziam cerveja em casa ainda só, né? Então, testaram e chegaram na receita aí da Cacau Stout, né? Que é uma stout, Produção. uma cerveja escura com Produção, cacau. eu sugiro você passar uma água no seu copo e tomar um cafezinho aqui com a gente. Aqui, essas Cacau Stout. Vou botar. A gente já brindou, Cauré. Eu vou botar pra você um pouquinho. A gente brinda só pra gente lá. É aquela lá, parece da torneirinha, parece que saiu da torneira. Do tanque. Viva. Saúde. Saúde. E essa cerveja é um estilo Dry Stout, né? Que é o mesmo estilo da Guinness, né? Que talvez é a mais conhecida. Bem Sim, seca, bem É uma seca. cerveja seca. Parabéns. Né? O nome do seu irmão qual é? Aurã. Aurã. Também é um nome diferente. Aurã, obrigado, Aurã. Ganhamos um prêmio com ela já, uma medalha, né? A cerveja já foi Medalhada, premiada. tá aqui, ó. Não sei se... Excelente ponto Vai que pegar agora aqui, me remete a uma questão aqui. E o público? Como é que reage aqui
Como que é a aceitação? Porque veio lá de Americana, você falou já ganhou medalha. E a turma toda? Eu acho que assim, hoje aí com 7 anos basicamente de fábrica aí, esse tem sido o nosso trabalho desde o começo, né? É o trabalho nosso. Eu sempre falo isso, pessoal. O meu trabalho é muito mais ensinar sobre cerveja do que vender cerveja. Porque, querendo ou não, né, o nosso público ali, existem estimativas, né? O público da cerveja artesanal é 2% do público da cerveja geral, né? Perfeito. Então, a gente não vai conseguir sobreviver só desses 2% para sempre. Então, a gente tem que ensinar sobre cerveja para que isso cresça, para que a gente cresça esse bolo, né, das pessoas que tomam cervejas especiais. Né? É o fermento, você faz a fermentação, Exatamente. é o fermentinho, fazer crescer. A gente tá fermentando o mercado ali, né? Tem tudo a ver, bicho, tem tudo a ver com Cervejêmeos isso aqui, cara. Vamos crescer juntos, né? É isso, a missão do Cervejêmeos é levar essa cultura, essa coisa maravilhosa da cerveja pra todo mundo, pô. Exatamente, e assim, a gente adora, eu falo, brinco, gosto de falar, gosto de explicar sobre cerveja e ensinar, porque assim, a cada uma pessoa que a gente consegue converter, né, pro lado da luz, né, da cerveja, é um cliente a mais que a gente vai ter, e ele vai voltar, e esse cliente semana que vem ele vai voltar ali no nosso balcão e vai comprar, então isso a gente vai criando uma base de fãs aí de cerveja artesanal. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco com uma questão aqui. O Armandinho tá meio ansioso, você quer fazer uma questão? Não, antes? cara, eu queria falar um pouquinho da cerveja aqui, o que eu achei. Bora. Aí fala, não tem nada a ver, fala cara, mas e assim, depois nós vamos encerrar o primeiro beleza, bloco. mas deixa eu falar, cara, porque é o seguinte, o que eu tô percebendo, ela já tá aqui, já faz alguns minutos no copo. Certo. Né? E assim, é uma Cacau Stout. Então, o público, em geral, o que pensa? Chocolate. Exato. Certeza. Sim. O público vira e fala assim, eu quero aquela ali de chocolate, que é de Aquela que cacau. a mulherada chega no docinha. balcão e fala docinha. A docinha. Essa docinha. E aí eu vou falar pra você, cara, de doce ela não tem nada. E eu acho que o cacau, ele traz uma untuosidade aqui, uma cremosidade. É isso, porque ele não tem. Você, você vai lembrar aquele chocolate 70%. Vai muito, vai assim, 90% nessa daqui. Exatamente. Né, cara? Mas assim, o aroma café vem assim na hora, cafezinho. Bicho, café, isso aqui, hora, isso daqui é uma tarde. Isso aqui é um meio de tarde. Que você tira aquele café, passa o café e pega um chocolate meio amargo e toma um cafezinho em cima. Essa é a sensação. Mas é uma sensação que, vamos dizer assim, é uma sensação de aconchego essa cerveja. É incrível, é incrível. Que delícia, cara. Hoje, a Calango ela tá ali em Americana, porque agora é pra encerrar o primeiro bloco mesmo, porque nós vamos emendar pro segundo já com assuntos fantásticos. Hoje ela tá em Americana. Hoje a venda da Calango, ela se restringe regional, ela tá no bar de vocês, ou vocês conseguem hoje, tem pontos de venda, como que funciona essa parte da Calango? A fábrica nossa tá em Americana, no mesmo lugar desde sempre, né? A gente só foi crescendo e hoje tá bem apertadinho ali no mesmo salão. Mas basicamente é ali, é Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, as cidades da micro-região ali, né? Certo. A gente tem alguns clientes externos em Campinas e Piracicaba, mas é uma porcentagem baixa, a gente foca mais no público que tá ali na cidade. No público local você já se mantém. Isso, porque isso assim vai muito com o que a gente acredita. Morei na Alemanha, né? Eu falei aqui. E lá tem um ditado que é assim, a melhor cerveja é a cerveja que você enxerga a chaminé da cervejaria. Caraca! Consuma o produto local, da localidade, ali, da vizinhança. E a gente fala isso muito pro nosso público, cara. legal. E a gente gosta de vender ali porque, Que cara, orgulho. você tá tomando a cerveja numa cervejaria que tá a 500 metros daqui, assim. Então, assim, ela é muito fresca. Ela saiu do tanque e veio aqui pro seu copo. Qual que é a produção mensal, assim, ou Hoje a produção? Hoje a gente tá com uma capacidade de produção de uns 12, 13 mil litros por mês. De cerveja. Que maravilhoso, cara. Falando nisso, terminou o líquido que estava no meu copo. O meu não, mas terminou o seu, então. E terminou o primeiro bloco. Nós vamos pro segundo. Valeu, produção. Bora. E voltamos brindando. Saúde. Voltamos brindando. Como num passe de mágica, nosso copo já tá cheio.
E aí eu acho que é legal a gente perguntar pro Cauré que cerveja que é essa daqui, né? Que nós estamos bebendo. Vamos lá, essa aqui é a nossa Premium Lager. A Premium Lager é uma cerveja do estilo Bohemian Pilsner, né? Que é o estilo Pilsen original, criado na cidade de Pilsen, na República Tcheca. É um estilo, eu gosto muito, assim. Obrigado, Eu Aura. acho que quem gosta muito de cerveja gosta desse tipo. Inclusive o meu irmão, que é o nosso mestre cervejeiro. Então é uma história curiosa, né? Esse é o estilo favorito dele, né? Inclusive... Tamo junto, Auran. Auran. Auran, tamo junto. Inclusive, ele desenvolveu dos essa receita, acho que há 1 ou 2 anos atrás, pra tomar no aniversário dele. Então, nem tinha uma pretensão de colocar ela comercialmente, assim. Ele fez um lote menor, porque a gente ia fazer um grande churrasco lá pro aniversário dele, e ele pegou e falou, não, eu vou fazer a cerveja do meu aniversário do jeito que eu quero, independente do que a gente vende aqui. Daí ele pegou e desenvolveu essa receita. Porque ele é o cara da Pilsen, assim, da Pilsen desse jeito, né? A Pilsen original. Eu tô todo assim, faceiro aqui, felizão, tomando essa cerveja, porque é o meu estilo preferido também de cerveja. Assim, não é porque nós estamos aqui tomando ela, mas é porque é o meu estilo preferido. E aí, só pra bater de encontro, no batizado do meu primeiro filho, eu coloquei 2 tipos de chopp. Eu coloquei um Bohemian Pilsner e coloquei um de trigo, um Weiss. E a turma foi direto e acabaram praticamente com o Bohemian Pilsner sem saber que estavam tomando um estilo diferente do Pilsen. Sim, exato. E aí a turma vinha... Do Pilsen não, do American Lager. Do American Lager. Do American Lager, né? Que a pessoa, que a galera conhece como Pilsen. É um pouquinho mais amarguinho, né? Esse chopp, mas ele é muito bom, né? E eu com um sorrisinho de canto de boca, mais feliz porque eu tinha colocado um chopp nesse estilo aqui e me atrevo a dizer, e aí espero que o Cauré me corrija. Isso. Que não são todas as cervejarias ou micro cervejarias brasileiras que se propõem a fazer esse estilo de cerveja, correto? Exatamente, é uma cerveja difícil até de achar, assim, principalmente bem fiel ao estilo. Perfeito. Eu já tomei outras Bohemian Pilsners aqui, nacionais, mas o pessoal tende a deixar ela um pouco mais próxima da American Lager, um pouco mais próxima ao paladar tradicional, assim, né? Às vezes para ser uma cerveja mais fácil de vender, exatamente. Porque, falando de mercado, assim, é difícil você vender uma Pilsen ou uma Lager com um valor um pouco mais agregado, né? Um valor um pouco... Porque é uma cerveja que merece, né? Ela tem as suas dificuldades, os seus ingredientes não são os mesmos de fazer uma cerveja leve, né? Uma Pilsen leve ou uma American Lager. E aí, a hora que você chega a isso no mercado, é mais difícil das pessoas entenderem por que você tá cobrando tão caro por uma Pilsen, assim, né? Exato. E nem todo mundo tem esse paladar pra identificar que, não, essa aqui é um outro estilo de cerveja. É também uma cerveja de um estilo especial, Exato, né? é uma cerveja porque o que se especial, chama né? Pilsen no Brasil, né, o que as pessoas conhecem como Pilsen, aí a gente tem até episódio do YouTube, depois a turma pode conferir lá, e um dos nossos episódios de podcast também fala das American Lagers, né, que se denominam muitas vezes como Pilsen. Isso. Né, e a Pilsen é uma cerveja lager, baixa fermentação, porém a Pilsner, né, é uma região da República Tcheca. Né? Acontece que essa cerveja, quando ela foi inventada, ela é uma revolução, né, na cerveja, porque ela é a primeira cerveja clara. Exato. Então, a partir dela, meio que se usa esse termo começou a se usar o termo Pilsen para definir cervejas claras no geral. Cervejas claras. Então, por isso sensacional. que Dessa cerveja veio a Helles, né? A German Helles. Exato. Veio dessa cerveja aí. E daí por aí por diante, né? De a clara. German Pilsen. A German Pilsen veio dessa cerveja aí. E aí, cara, eu vou botar uma notinha pessoal aqui, que em off a gente conversou aqui, a gente fez o mesmo curso sommelier de cerveja. E na minha prova de sommelier, pra mim foi uma prova desafiadora pra caramba. Eu confundi muita coisa. Uma das coisas que eu não confundi e cravei foi a Bohemian Pilsner. Você entendeu? Foi uma que eu cravei, assim, bonito, legal. E eu cravei com orgulho, saca? Não, mas pra quem gosta, ela é muito boa, né? E assim, esse floral que ela tem, que é uma característica de um lúpulo muito específico, que é um lúpulo que tem na região da República Tcheca, né? Que traz uma das principais características da cerveja, que é esse sabor, esse aroma bem floral, assim, né? É muito bom. Ela é diferente, assim.
Pode Pra falar. quem não, é porque, assim, pra quem tá olhando só, ou pra quem olha, ou pra quem pega uma cerveja dessa pra tomar, fala assim, é uma Pilsen, né, tal. Mas ela é diferente, ela é diferente no ela aroma. é mais complexa, ela tem mais Isso. corpo, ela tem mais Muito, sabor, muito mais ela é corpo. mais amarga. Exato. Ô, seu Calango, eu ia falar aqui, ô, seu Calango. Obrigado, viu, pela ideia aí de fazer cerveja na panela. Pois é. E hoje poder aí ter o filho mestre cervejeiro com essa ideia maravilhosa aí. Seu aniversário eu não sei quando foi, Auran, mas, pô, maravilhoso. hein? Acho que a galera passou bem, hein? E tanto passou bem que essa é uma das cervejas premiadas de vocês, correto? Exatamente, essa é uma das cervejas premiadas nesse último concurso aí da Copa Cerveja Brasil. Ela é uma cerveja que ganhou medalha de ouro na categoria Bohemian Pilsner, né? Uau. Ela foi selecionada como a melhor cerveja, uma amostra dentro desse estilo, porque concurso de cerveja, né, para quem não sabe, ele é dividido em categorias, né? Cada cerveja ela vai concorrer com as cervejas do mesmo estilo. Então, as IPAs vão concorrer com as IPAs, as American Lagers com as American Lagers, as Weizens com as Weizens. Nesse caso, ela concorreu na categoria Bohemian Pilsner e pegou medalha de ouro. Mas o que mais surpreendeu a gente é que não foi só isso. Existe uma outra categoria, na maioria dos concursos, que... primeiro eles elegem, né, as medalhistas ou as melhores de cada categoria. O que pode acontecer às vezes de uma categoria não ter nenhuma vencedora, porque nenhuma cerveja atingiu a nota de corte, assim. Exato. Então eles... Já participou, Paulinho, de julgar? Eu já participei uma vez já de julgar Não. cerveja. É difícil, cara. Difícil, É difícil porque é o seguinte, cara. Às vezes você faz uma receita e às vezes aquela amostra que você leva não tá legal. Normalmente E a a gente cerveja... tem essa impressão de que o mestre cervejeiro mandou a melhor amostra dele, né? E mas muitas é o vezes- que a gente tenta, obviamente, como cervejaria. A gente tem que mandar o que a gente tem de melhor. Mas uma coisa interessante é que, assim, não é um julgamento subjetivo, é um julgamento com critério técnico. Técnico, sim, Exato. sim. É o quão a sua cerveja se aproxima do estilo, do que se convém... Do que se entende Tem que como, ser, do que se exatamente. entende Do que se como o espera, estilo. do que se estilo. espera do estilo, Se espera do exatamente. estilo. Exato. E daí, numa dessa, ela foi uma cerveja muito bem avaliada e ela foi selecionada para o que acontece, né? Como eu dizia, nos campeonatos de cerveja, existe uma segunda competição dentro do campeonato, onde eles pegam todas as melhores cervejas, independente do estilo, e elegem as 3 melhores cervejas do campeonato. campeonato. Independente do estilo. E E a gente pegou 3º lugar com essa cerveja, assim. Maravilhoso, E é muito legal A porque, assim, arquibancada aqui tá batendo palma aqui, ó. uma Pilsen, Que da né, hora. que é uma cerveja... Simples. Teoricamente, razoavelmente né? simples, Sem muita assim. complexidade. Quando você vê o que eles chamam de BOSS, né, essa categoria, que é Best of Show, é a sigla pra Best of... O melhor do show, né, o melhor do concurso. Melhor do concurso. Normalmente do você espetáculo. vê cervejas envelhecidas, cervejas complexas, belgas, cervejas bem elaboradas, né? E a gente conseguiu entrar lá com uma Bohemian orgulho, Pilsner, que é cara. uma cerveja relativamente muito difícil de ser executada, Isso. justamente porque ela é isso que eu ia simples. entrar. Esse que é o isso. grande lance. Ela é uma cerveja muito difícil porque qualquer errinho, Exatamente. o defeito aparece. Exatamente. Ele é muito aparente. É um desafio. É assim, Pro ó. cervejeiro, é um desafio muito grande. Porque um é o desafio seguinte, muito grande. é assim, né? É legal a gente falar porque qual que é a diferença? Que daria um outro programa isso. Cerveja de alta e baixa fermentação. A cerveja de alta fermentação, às vezes, o defeito, ele é encoberto por alguma outra coisa, alguma outra característica da cerveja. Na de baixa fermentação, cara, você tem que controlar muito bem ali tudo, né? Todo o processo de É o produção, trabalho né? não só do alquimista, né? É o trabalho quase de um mágico. Exatamente. É o arquiteto, é o seu Calango, o arquiteto, o cara que é o o zootecnista. É o trabalho todo ali de medição. Não é É a fácil. habilidade não é de cada um que vai se somando O ali. designer só vai fazer o rótulo mesmo. Você né? fez rótulo dessa daqui também, Essa não? também, essa Ela só também. vai fazer o rótulo, né? Mas é um trabalho realmente. E é tá isso, pegando então, assim, minucioso. uma cerveja que foi feita para um aniversário, chegou aí, né? Acabou virando uma cerveja de linha Eu e sei. Cerveja premiada. Eu já cerveja entendi. premiada. Você falou no primeiro bloco aqui, você falou da cerveja que mais sai lá
na Tap House lá de vocês, que é a IPA, né? Que é a Brasileira Isso, IPA. é a Brasileira IPA. Essa daqui tem muita saída lá Tem ou bastante saída, tem bastante saída. Ela vende ali um pouco menos do que a IPA, assim, mas ela também é uma cerveja com bastante saída. não? Sensacional. É uma Vocês têm cerveja que- Vocês fazem a American Lager também? A gente hoje não tá fazendo American Lager, a gente tem uma cerveja nossa que é, vamos dizer assim, de entrada ou de combate. Aham. A gente faz uma American Blonde Ale, que é, sensorialmente, ela é muito parecida com a American Lager, Um pouquinho mais encorpado. mas ela tem um corpo um pouquinho maior, um dulçor um pouquinho maior, e a gente identificou que isso agradou muito o paladar do público geral, que bebe American Lager. Sim. Então ele entra lá no nosso bar e ele prova uma cerveja que não é a American Lager que ele tá acostumado, e ele gosta e ele se identifica, e ele tá tomando uma cerveja diferente, tá conhecendo um estilo diferente. Então, Você tem lá hoje na Tap House lá, vocês têm quantas torneiras? hoje a gente tá com 10 estilos lá, 10 torneiras. 10 isso. torneiras. Caramba, é torneira pra caramba, É, hein, cara? bastante, dá pra dar... Sempre tem 10 estilos. Sempre tem E 10. sempre tem e os 10 algumas de outras- vocês, ou tem convidadas? Eventualmente a gente coloca convidado, mas normalmente não. Normalmente todas são legal. da Calango. Porra, que legal. E são todas de linha ou temos Normalmente cervejas... tem umas 6 de linha que sempre estão lá. E as outras 4 a gente vai fazendo tem uma certa rotatividade, assim, né? A gente Qual que vai... são as 6 mais ou menos que estão mais? Olha, a gente tem. Tamo botando ele lá. É, Sempre sempre lá lá. hoje, Sempre lá estão no lá. Tap A gente House. tem a nossa American Blonde, que a gente batizou lá de Americana Blonde, em homenagem à cidade. Ah, que da hora. A gente tem uma Tem que ter Vit... criatividade a também, gente né, tem velho? uma Vitibir, que é uma cerveja que sai muito, o pessoal Legal. gosta, por também ser uma cerveja leve, né? Uma opção de cerveja de trigo. A gente tem a Premium Lager, a Cacau Stout, né? Que a gente já tomou A aqui Brasileira hoje. IPA. A Brasileiripa. E a gente tem uma outra cerveja que é uma American Wheat com mel, que é a Mel Dourado. É uma cerveja com mel, single hop de Eldorado, né? Vamos lá, termos técnicos, né? Quando a gente fala single hop, significa que a cerveja ela tem um lúpulo, um só tipo lúpulo. de lúpulo E no só. caso dessa cerveja é um lúpulo que chama Eldorado. Daí a gente fez Certo. esse trocadilho aí e ela se chama Mel Dourado, né? É uma American Wheat com mel. É uma cerveja que vende muito bem também. É tipo pra galera entender que cerveja que é, porque assim, a maioria dos meus amigos, inclusive, assim, que eles tomam e que vem, né? Nas grandes redes de mercado e tal, seria uma Blue Moon, é isso ou não? A Blue Moon seria uma Vitibir, que a gente Vitibir. tem também lá, né? Uma ápia, cara. É, uma Colorado. É mais ou menos, vai por aí, assim. ela é um que é pouco uma mais wheat leve. também, é uma assim. wheat, então, É um por pouco isso. mais leve, né, que uma APA, um pouco mais... Agora. Por ter lúpulo também, ela é um pouco mais Cara, cítrica. pra vocês verem a quantidade de estilos Sim. de cerveja que existem, meu. E falando nisso, eu emendo na criatividade aí dos nomes, né, dos estilos, da imaginação aí dos cervejeiros. E aí eu vou trazer, tô olhando ali, tem uma bomba ali, ó. Tem uma bomba que ali é a criatividade pura. Que eu tô esperando que é a isso Calango. aqui? O que é isso? É uma bombinha. E o meu copo já terminou da Produção, nossa tem outro Boêmia copinho Pilsen. pra ele brindar com nós ou não? Hã? Tem. Eu vou abrir. Vamos Pode lá, abrir, abre aí. vamos estourar Essa essa bomba aí. é uma outra cerveja premiada nesse mesmo concurso. Uma cerveja que que delícia. pegou medalha de prata. Né, na categoria, ela é uma sour, né? Ela é uma... Ela está no growler aí, está Isso, porque essa cerveja linda. a gente não tem ela envasada em garrafa, a gente Isso aqui é o chopp. só tem ela no chopp, só, exatamente. não pasteurizado. Isso, tá fresquinha. Diretamente aqui no- Passei no bar antes de vir aqui e tirei ela lá A na câmera hora. consegue pegar aqui, A produção? cor dela é Não, mas linda, tem que né? virar com o negócio da Calango. A Da cor dela Calango é aqui é linda. porque eu queria mostrar só a cor. A Calango tá aqui e a cor agora. É. Cadê o copo do... Ela Foi é pegar o linda, copo. cara. Então, assim, a Sour, ela é uma cerveja ácida. Não bebe ainda. Que é uma Não, coisa tô só no diferente, nariz, né? por É uma enquanto. coisa... agora que tá começando a se difundir aqui no Brasil, né? Ela é uma cerveja ácida, é uma cerveja que tem um tipo de fermentação diferente das outras cervejas. Antes dela ser fermentada como as outras cervejas, ela passa por uma fermentação com lactobacilos. É aquele mesmo do Yakult lá, é o mesmo micro-organismo. Lactobacilos vivos. Os lactobacilos vivos. E o que ele vai fazer? Ele vai trazer acidez, ele vai produzir um ácido lático e vai trazer acidez pra cerveja. Então ela vai ficar com um paladar que lembra um frisante, assim. Certo. Isso é muito legal pra gente convencer pessoas que não bebem cerveja tradicional, mas de repente uma coisa diferente vai beber. Eu Isso é sempre- uma cerveja e ainda tem um paladar Nas diferente. sours eu sempre acabo esperando um pouquinho, mas é uma coisa que eu espero do meu paladar. Saúde. Um pouquinho, Saulo.
salgado. Vamos ver. Em homenagem à a produção lembrou aqui, então tá bom. Então deixa eu falar, senão a produção vai ficar brava. Cara, que sour maravilhoso. Ao Tend Tropics hoje, da Barbie, uma cerveja cor-de-rosa. É? Então seria... Vamos fazer a Barbie tomando cerveja? então. Então é uma cerveja pra Barbie tomar? Sour. Acho que não. Acho que não. Sour. Cara, você falou um negócio que é absurdo. O salgado no pra mim é o aftertaste retrogosto. é absurdo. É o retrogosto O dela. aftertaste, o salgado... Parece aquele fundinho de sal, aquele fim de churrasco é frisante, a turma imagina como é. Né? Tem gente que curte, tem gente que não curte. É uma cerveja difícil, não é uma cerveja que vem ali. Eu só posso dizer o seguinte, extremamente bem feita. Ela ganhou também, né? Isso, ganhou medalha de prata. Medalha de prata do estilo Exatamente, sour, no estilo é isso? sour, né? E ela tem o que na composição mesmo? E essa aqui, ela é uma sour... Hoje em dia, o costume das cervejas sours é sempre ter uma adição de frutas. Então essa aqui, no caso, ela tem framboesa, manga e baunilha. Nossa, o framboesa. Mas aqui me ajuda agora a medalhar essa cerveja. Manga, baunilha e framboesa. O que é adicionado aqui? É a essência da fruta? É adicionado a polpa? É adicionada a polpa da fruta. A polpa da fruta durante a maturação da cerveja. Olha, produção técnica, todo mundo aí. É surpreendente o que nós estamos tomando aqui. Aí a cor, né? Você vê essa cor dela, é basicamente da framboesa, né? Que acaba sendo dominante, né? Na cor, assim. Sim, ela dá uma pancada na manga, né? A manga traz esse alaranjado. A manga, isso, exato. E a sensação de boca, assim, fica um pouco mais aveludada por causa da manga também. O suco de... Lembra, você só toma aquele suco de manga, ele geralmente é aquele suco mais grosso, assim. Senhores, a manga traz um pouco disso pra cerveja. Depois a produção vai atrás pra nós aqui, eu tô sem a cola de saber quem foram os 2 primeiros, porque se isso aqui ficou em terceiro lugar... Segundo, medalha de prata. Desculpe, e você sabe quem eu não vou lembrar não agora. Lembrar nada, cara, você lembra um episódio que nós fizemos? A gente fez um episódio, só pra fazer um parênteses, com a segunda melhor coxinha de São Paulo. O cara tem orgulho de ser a segunda melhor. Eu também teria coxinha, de São Paulo. Eu também mas peraí, você tem a segunda melhor sour da região paulista. Porra, velho. Cara, muito bem feita. Demais. Incrível. A gente tá indo assim, de um... Aí eu vou trazer Ó, a gente tem... Não, Não, mas nós vamos entrar aqui agora vai soar a sirene daqui a pouquinho aqui. Já soou. Eu fui aqui da Bohemia Pilsner de um estilo que é do meu preferido e da Sour, que eu vou falar pra você que se ela vem na reguinha de degustação, eu vou tomar. Mas dificilmente eu chegaria num bar pra pedir uma sour, mas um copo disso daqui é um copo de alegria. É um copo de verão. É um verão inteiro num copo de cerveja. É maravilhoso. Eu vou te falar, lá no bar a gente serve jarra de 1 litro. Tem gente que vai e pede uma jarra de 1 litro pra tomar ela no bico. Que da hora! Você percebeu ou não? Você ouviu o que ele falou? Apesar de ter sido meu lado. Cara, fantástico. Agora só a sirene polêmica no cervejeiro. O cervejeiro também pode polêmica, Armandinho? Não, pode não, deve. Pode. Deve polêmica. Isso é um grande assunto das redes sociais, da Calango, onde apareceu lá um médico falando sobre cerveja, que cerveja seria um veneno para a saúde, a coisa maléfica para a saúde do ser humano. Fazendo um direct, é isso. E aí teve um reaction lá do Cauré. E isso aí rendeu bem. Viralizou, certo? Exatamente, rendeu. Assim, como a gente já falou aqui, nós somos evangelizadores da cerveja. A gente tá aqui para trazer cultura da cerveja, né? Amém. E quando alguém chega falando alguma coisa que tá jogando contra, né, esse nosso revolta, lado, né? A gente precisa contra-atacar com os nossos argumentos, né? Não foi muito difícil, porque era bem raso os argumentos do lado de lá. Mas assim, como eu falei no vídeo, né? A gente precisa ser
sincero no que é uma bebida alcoólica, né? Certo, a gente tem que sempre lembrar que isso é uma bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela, apesar de existirem vários estudos que trazem alguns benefícios, né, que a cerveja pode fazer para o nosso corpo, também tem os malefícios, né, em função do álcool. líquido, né? Já foi exatamente. Líquido, e também os problemas sociais relacionados à bebida, né? Aos excessos, né? Aos excessos, sempre bom lembrar, então, porque é ao assim, excesso da bebida. Um lema, assim, usado por acho que quase todos os cervejeiros artesanais é beba melhor. Beba pouco. Beba melhor, e beba né? bem. Escolha o que você vai beber, né? Perfeito. Beba pra apreciar. Beba, né, pra você sentir que isso aqui é um produto de qualidade, né? Não é um negócio que eu só tô tomando pra matar a sede e o calor. Perfeito. Né? Então, assim... Então, por isso que eu me senti, assim, na obrigação de ir lá e falar, né? Que não, peraí, cerveja é muito mais, né? Cerveja é história, né? Cerveja é uma bebida que tem 11 mil anos, né? Trouxe a humanidade até aqui. A evolução da sociedade caminhou junto com a cerveja, né? A cerveja é mais antiga que a roda. Então, assim, a cerveja ela é responsável por diversas evoluções tecnológicas. A geladeira só existe por causa da cerveja. Precisamos gelar cerveja. Faz essa geladeira. Então, assim, tem outro lado, né? E tem o lado nosso também, né? Dos pequenos produtores que estão aqui fabricando um produto artesanal de qualidade, fomentando o mercado local. Então, existem diversos níveis, né, de importância da cerveja que a gente não pode... Na antiguidade, serviam cerveja para criança até. Exatamente. Como parte da alimentação, exatamente, né? como algo nutritivo. E ela é algo muito nutritivo, né? A cerveja boa, a cerveja de qualidade, feita com ingredientes naturais, processos naturais. Então a gente tem que sempre lembrar tudo isso, da importância da cerveja. E é muito bom, né? Maravilhoso. Cara, maravilhoso. Eu acho que com isso, acho que agora com um grande brinde aqui a gente encerra. Agradecemos a presença do Cauré. E eu que agradeço o convite de vocês. A Calango fantástica. Quem não provou ainda Calango, vamos lá para Americana. Americana e região. Americana e região, mas vale a visita. E a Tap House de vocês chama Calango. Isso, Calango Cervejaria. Cervejaria. Passa o endereço aqui pra turma, pô. Uau! Então, pra quem tiver na região aqui, quem for da região ou quem estiver passando por aqui, você vai em Americana lá, Avenida Silos, número 895. Né? Você vai lá, a gente tá aberto de terça a domingo, sempre vai ter lá 10 estilos de calango na torneira. O pessoal ali, assim, super bem treinado, pronto pra te ensinar alguma coisa sobre cerveja. Maravilhoso. Então o pessoal tá lá, todo mundo lá que tá ali ama cerveja, tá ali porque ama cerveja. E pode ir lá que você vai ter uma boa experiência cervejeira. Cara, eu agradeço, a gente só tomou coisa boa, papo bom, cerveja boa, hein? O que nós precisamos mais? Precisamos que você dê o like aí, nos siga nas redes sociais, siga a Calango nas redes sociais, tome cerveja da Calango. E ficamos por aqui. Vamos lá, Valeu. saúde, obrigado. Valeu, pessoal.